Após 7 horas vagando com uma bala no ventre, um vaqueiro revelou um ato de coragem surpreendente. João, um homem de olhar firme e sorriso largo, era o coração daquela pequena cidade no sertão nordestino. Conhecido por todos, ele era o vaqueiro respeitado que dedicava sua vida a cuidar da fazenda herdada de seus pais. Maria, sua esposa amada, e seus filhos, Pedro e Ana, dependiam dele para o sustento. E mesmo nas dificuldades, ele nunca deixava de se esforçar. O dia começara como qualquer outro, até que a rotina tranquila se transformou numa cena de horror. Vindo de uma caminhada com o gado, ouviu gritos e os sons estrondosos de uma briga que a princípio parecia distante, mas à medida que se aproximava, a situação se intensificou. 2 grupos rivais estavam em conflito e, sem pensar, João se viu no meio daquele tiroteio. O horror tomou conta de seu corpo quando sentiu um impacto doloroso na barriga. Ele caiu no chão, os ecos dos tiros ressoando ao seu redor, a vida girando como um redemoinho. A dor era aguda, mas sua mente clamava por única coisa: escapar. Com um último esforço, João se arrastou para a caatinga, a vegetação seca ao seu redor tornando-se um refúgio e a dor pulsando como um tambor no seu ventre. Eu preciso voltar para eles, pensou, enquanto cada passo se tornava uma luta. Lembranças de Maria e das crianças surgiam em sua mente, fazendo seu coração disparar. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se ao sangue que rapidamente escapava de seu corpo. A cada passo, eu honro minha família, dizia a si mesmo. Os rostos dos vizinhos aflitos também lhe passando pela cabeça. Um homem do campo não desiste facilmente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. João avançava sem saber se conseguiria. O sol estava implacável, queimando sua pele, mas ele tinha força em sua determinação. Quando avistou uma velha casa abandonada à distância, seu coração passou a ser um tambor de esperanças e medos. Em cada passo, a dúvida se mesclava à esperança. Devo procurar ajuda ou confrontar os que me atacaram para proteger minha família? Questionou-se, lutando contra a sensação de desespero. Agora, a sombra à sua frente se perfilava mais nítida. Era uma figura indistinta, e o medo tomou conta de seu ser. Pode ser alguém que trará a ajuda que ele tanto necessitava, ou o próprio demônio que lhe causou tamanha dor. O que João fará a seguir? Sua decisão não apenas afetará sua vida, mas pode mudar o destino de toda a comunidade. Os olhos de João estavam pregados na sombra, e sua respiração se tornava cada vez mais pesada. Ele não precisou esperar muito para que a figura se tornasse visível. Era um homem alto, de chapéu de couro e rosto marcado pelas cicatrizes da vida. A expressão em seu olhar alternava entre curiosidade e cautela. O vaqueiro teve um ímpeto de esperança. Talvez ele possa me ajudar, pensou, enquanto um novo fluxo de adrenalina invadia suas veias. Oi, você! João tentou gritar, mas a voz saiu apenas como um sussurro desesperado. Ele se esforçou para se levantar, mas a dor no ventre se tornou insuportável. O homem desconhecido avançou alguns passos, hesitante, antes de parar e olhar para ele. Você tá machucado, amigo. O que aconteceu? As palavras, embora preocupadas, carregavam um ar de desconfiança. João se esforçou para manter a calma, dirigindo um olhar firme ao estranho. Fui pego em uma briga. Preciso de ajuda, respondeu ele, cada palavra saindo com dificuldade. A luta para se manter consciente se misturava ao medo do que viria a seguir. O homem analisou a situação, notou o sangue que escorria e a palidez do vaqueiro. Meu nome é Miguel. Posso ajudar, mas temos que ir rápido. O povo lá fora está louco. Vem! Miguel se moveu ao lado de João, pronto para ajudar. Juntos, eles se arrastaram até a casa abandonada, enquanto os ecos da briga ainda ecoavam na distância. Dentro da casa, o ambiente era de escuridão e abandono, mas a madeira rangendo sob os pés de Miguel parecia uma melodia de esperança. Ele encontrou um pedaço de pano sujo e começou a pressionar a ferida de João.
Fique comigo, amigo. Você não pode desmaiar. Tem uma família a cuidar, não tem? Miguel falou com firmeza, e as palavras de um homem desconhecido trouxeram conforto à alma angustiada de João. A Maria, meus filhos, eu preciso voltar para casa. Os olhos de João se tornaram vidrados enquanto pensava no sorriso de sua esposa e no olhar curioso de Ana e Pedro. Eles eram seu tudo. Miguel continuou a pressionar o pano sobre a ferida. A gente vai cuidar disso, mas você precisa se manter acordado. Fica comigo. A dor queimava feio, e João sentia que podia escorregar para a escuridão. Sua mente oscilava entre a vontade de lutar por sua família e o peso da dor que exigia entrega. Inclinou a cabeça de lado e viu a luz do sol se filtrando através das frestas das janelas quebradas. Era um pequeno raio, mas parecia prometer que havia vida lá fora. Se você sair vivo daqui, eles vão precisar de você, disse Miguel, como se pudesse ler os pensamentos de João. Sua luta não é apenas sua, amigo. É de todos nós. João sentiu um fogo se acender dentro dele. Aquelas palavras reverberaram como um chamado. Ele não estava sozinho. Não podia desistir. Com múltiplos esforços, sua mão se fechou em um punho e a determinação voltou a brilhar em seus olhos. Estou aqui, Miguel. Vamos nessa, disse ele, sumindo na bravura que sempre o acompanhava. O vaqueiro deixou a dor de lado, buscando respiradas profundas e se preparando para enfrentar o que estivesse por vir. Mas como uma sombra no horizonte, um tiro ecoou, rompendo a quietude da casa. A angústia invadiu a mente de João. Eles estão vindo de novo, pensou. O perigo estava se aproximando e ele teria que decidir: continuar lutando para viver ou se arriscar para proteger os que amava. Prepare-se, João. Vai ser agora ou nunca, Miguel gritou, seu tom agora ágil e preciso. A adrenalina tomou conta novamente e João se viu entre a bravura e o temor, pronto para agir. No entanto, a situação se tornara mais complexa durante essas breves instantes. O destino de sua família dependia dessa escolha. O que João faria a seguir poderia definir não apenas a sua vida, mas o futuro de toda a comunidade que tanto amava. A sensação de urgência encheu o ar, como um vento agitado antes da tempestade. João respirou fundo, sentindo a dor pulsar em seu ventre. Mas agora era um grito de guerra, não um lamento. O instinto de proteção pelo qual sempre lutou estava dentro dele, mais forte do que qualquer ferida. Eles estão vindo. Vamos precisar de uma saída. Miguel endireitou-se, seus olhos avaliando o espaço escuro ao redor. Entre as sombras, havia uma janela quebrada e seu olhar fixou-se nela, com o brilho de quem já havia sido um lutador cauteloso. Talvez possamos usar aquilo. Ele apontou para uma prateleira caída. Se empurrarmos um dos móveis, podemos bloquear a porta. João assentiu, a determinação se mesclando à dor, e ambos começaram a rolar uma velha mesa de madeira, suja e coberta de poeira. O barulho ecoava na casa vazia, como um sinal de que a luta estava apenas começando. Era um esforço conjunto, um ato de sobrevivência que conectava os dois homens em um momento de união inesperada. O que você sabe sobre eles? Perguntou João entre ofegos. Só que estão à caça de alguém que tinha uma dívida com eles. Foi uma briga feia. O que você conseguiu ver? Miguel questionou, enquanto empurrava a mesa com força. Só vi sombras, mas eles estavam armados, mais de um. O medo cortava as palavras de João, mas o desejo de proteger sua família era mais forte. Ele não podia deixar que seu sacrifício passasse em vão, não para Maria, não para as crianças. A gente se esconde. Quando o momento certo aparecer, você vai se levantar e pegar o que estiver ao alcance. Se eles entrarem, temos que agir rápido. Miguel estava focado, mas seus olhos brilhavam com algo que João havia quase esquecido. Esperança. A ideia de que ainda havia uma saída, que ainda podiam lutar. Os tiros ecoavam lá fora, parecendo desenhar um quadro de desprezo e raiva. Mas no meio daquele caos, a determinação de João se reforçava. Ele pensou na Maria, no calor dos abraços à noite e nas risadas dos filhos enquanto corriam pelo quintal. O desejo de voltar para eles era a única coisa que importava. Se formos pegos, eu não vou deixar que você enfrente isso sozinho, sussurrou João, a bravura nascendo de dentro, aquecendo seu corpo machucado. A voz de Miguel estava baixa, mas seus olhos brilhavam intensamente. Então vamos fazer isso, juntos. João fez um esforço e se posicionou junto a Miguel,
pronto para qualquer adversidade. O peso da dor era um lembrete constante, mas enquanto eles se preparavam, aquela dor começou a se transformar em um combustível. Os sons do lado de fora se tornaram mais intensos e rápidos. Ele pôde ouvir as vozes, raivosas e filtradas pela madeira da casa. João sentiu sua respiração acelerar. Ele sabia que o momento estava se aproximando e a adrenalina pulsava em suas veias. Ouvindo os passos pesados no chão, ele segurou o rabo da camisa de Miguel, um gesto de companheirismo, como se dissesse: "Estamos juntos nesse barco." Um estrondo ressoou quando a porta começou a ser forçada, e o coração de João parecia um tambor batendo forte em seu peito. "Agora é a hora", murmurou Miguel, e eles se prepararam para agir. João olhou para a janela quebrada e a imagem de sua vida lá fora passou em sua mente. A fachada de madeira encostada à porta rangia, e cada segundo que passava pesava mais que o anterior. Mas quando a porta se abriu com um estrondo e rostos familiares surgiram na luz externa da manhã, uma nova esperança invadiu o coração de João. Algo havia mudado. A confusão estava apenas começando. "Aguenta firme, João! Não desista agora!" Miguel gritou com urgência, e a vida de João se tornava novamente uma grande interrogação. Quem eram essas pessoas e quais segredos iriam revelar? João mal teve tempo de processar a revelação diante de seus olhos. As figuras na entrada eram familiares, mas a mensagem que traziam parecia carregada de uma tensão disfarçada. Ele reconheceu a silhueta de Sérgio, seu vizinho, e a de Carla, uma amiga de Maria, mas o semblante que traziam carregava marcas de preocupação e desespero. "Miguel?" Sérgio chamou de forma hesitante. "Está tudo bem?" "Havia gente atrás de nós. Precisamos sair." Miguel respondeu, sua voz firme, mas com um leve tremor que denunciava a adrenalina. Ele olhou para João, que ainda se esforçava para manter a dor sob controle. A expressão marcada de Sérgio passou a mensagem clara. Eles estavam todos em perigo. "Temos que mover, agora!" Carla se adiantou, puxando Sérgio pelo braço. Ao olharem para João, as notáveis olheiras e a expressão de pânico mostraram que suas viagens pelas ruas não tinham sido fáceis. "Tínhamos que tocar a casa, mas eles parecem estar mais perto do que achávamos", Sérgio explicou. "Temos que ir para o esconderijo do velho Edmundo. O lugar é seguro." João sentiu uma onda de alívio, misturada com uma nova onda de dor. O esconderijo do velho Edmundo era uma das últimas opções, um lugar que já abrigara muitos outrora. Mas o que ele mais queria era estar com Maria e as crianças. Era a única luz que ele buscava no fim daquele túnel escuro. Eu não posso sair", João disse, sua voz fraquejando. "Eles podem me achar. Se eu ficar aqui, só prejudico vocês." "É isso que eles querem, João", respondeu Miguel, a intensidade em seus olhos como uma faísca. "Eles não vão parar até encontrarem você. Precisamos sair juntos." O olhar de João se alternava entre a dor e a determinação. Ele pensou em Maria, e algo dentro de si se agitou. Conversas há muito esquecidas voltaram à sua mente, momentos de alegria e de amor que tornavam tudo isso tão valioso. Ele não iria perder isso, não agora. "Tá bom." Ele finalmente disse com a voz mais firme. "Vou com vocês, mas precisamos de um plano." As vozes ao redor dele se elevaram em um coro de ideias, todas buscando uma solução. As palavras de Miguel, a insistência de Sérgio, o medo no rosto de Carla, tudo isso se misturava a uma energia frenética que pairava no ar. "Temos que tirar essa mesa do caminho", Carla sugeriu. "Use a janela, podemos ir um por um, assim não chamamos muita atenção." Era um plano arriscado, mas foi o que impulsionou a coragem de João. Ele respirou fundo enquanto seus amigos moviam a mesa. A luz do dia entrou, filtrando misericordiosamente o espaço, e João sentiu que era a hora de agir. A adrenalina misturava-se à dor, mas algo dentro dele já pulsava com fome de liberdade. Enquanto se preparavam para pular pela janela quebrada, um estrondo fez todo o corpo de João se arrepiar. Barulhos vindos de fora, vozes amplificadas, e ele pôde sentir o frio na espinha subindo. O tempo estava se esgotando. "Vamos agora!" Miguel gritou, e impulsionado pela urgência, João se lançou pela abertura, aterrissando no chão frio do lado de fora. Mas antes que pudesse se recompor, um grito o fez congelar. Era Maria, sua voz ecoando pela floresta.
João! O mundo desabou ao seu redor e o grito se cravou como um punhal em seu peito. Como poderia ela estar ali? Ele precisava ir até ela, mas e se eles não conseguissem? E se a proteção que buscavam se transformasse em um novo pesadelo? João, vá! É perigoso! Miguel insistia, mas o coração de João estava decidido a responder àquele chamado, e a pergunta o assombrou. Seria possível salvar aqueles que amava, ou a cena que todos temiam iria se concretizar? João não hesitou. A voz de Maria ressoava em sua mente como um eco insistente. Ele não podia deixá-la, não quando precisava dela tanto quanto ela precisava dele. O medo que sentia não era nada comparado ao impulso que o movia em direção àquela voz desesperada. Enquanto Miguel, Sérgio e Carla miravam com preocupação, ele deu um passo em direção à floresta. "João, espere!" gritou Sérgio, enquanto o agarrou pelo braço. Mas o olhar de João era decidido. Ele não poderia simplesmente ignorar aquele chamado por socorro. "Eu vou atrás dela", ele disse, seus olhos ardendo com uma determinação que misturava amor e desespero. "Não posso deixá-la sozinha." Miguel tentou intervir. "É uma armadilha. Precisamos sair. Agora." Mas João sentia que se não fosse agora, nunca teria a chance de agir. Desprendeu-se de Sérgio e correu, atravessando a vegetação densa, sem pensar em mais nada a não ser em Maria e nas crianças. A floresta, normalmente tranquila, agora se tornava um labirinto de sombras e barulhos que faziam seu coração acelerar ainda mais. Ele precisava encontrar um caminho que o levasse até elas. Maria! Seu nome reverberava em sua mente. O instinto de proteção pulsava em seu peito. Cada passo em direção à voz dela era como um empurrão. O mundo ao seu redor perdia o sentido. O que importava era a possibilidade de encontrá-la sã e salva. Então, entre árvores e arbustos, João avistou uma silhueta. Era Maria com o cabelo desgrenhado e o olhar erguido na sua direção. Ela parecia assustada, mas ao avistar João, um lampejo de esperança iluminou seu rosto. "João!" ela gritou, como se ele fosse o único raio de sol em um dia nublado. Então, tudo caminhou lentamente em sua mente. Ele se aproximava e a ideia de finalmente tê-la em seus braços se cristalizava. Mas logo ele parou, lembrando-se da situação em que estavam. Em um estalo, a realidade o atingiu, como um balde de água fria. Havia algo mais ao redor. Várias figuras encapuzadas surgiam lentamente pela floresta, os rostos ocultos, mas a presença deles emanava uma sensação de terror. Eram os caçadores, aqueles que vinham atrás deles. "Maria, esconda-se!" João gritou, apressando-se para protegê-la. Ele tinha que ser forte, não só por ele, mas por todas as pessoas que amava. Os caçadores não podiam ver Maria. Em meio ao desespero, planejando um movimento rápido, ele olhou para os lados em busca de uma rota de fuga. "João, eles estão vindo!" Maria sussurrou paralisada. Os olhos dela transbordavam lágrimas misturadas ao medo. Mas naquele momento, algo dentro de João disparou. Ele não poderia deixar que a sombra da morte parecesse colocar fim ao que construíram juntos. Ele respirou fundo e, em um ato de coragem que jamais imaginou fazer, puxou Maria para mais perto e anunciou: "Temos que correr." Arrastando-a para trás de um tronco, ele sabia que cada segundo estava se esgotando. O movimento frenético da vida que cercava a floresta agora era marcado pela proximidade do perigo real. O que faria se os caçadores os encontrassem? A adrenalina e o amor gritavam dentro dele, mas a culpa de arrastá-la para esse horror martelava sua mente. A dúvida o abateu por um instante. E as crianças? E os amigos? Mas não havia tempo para pensar. Eles precisavam agir. "Qual é o plano, João?" Maria perguntou com a voz trêmula, mas decidida. "Vamos esperar. Assim que tiverem uma oportunidade, voltamos para o esconderijo." O dilema se tornou a essência daquele momento. O que faria com todos os que dependiam dele? Seria aquele final uma escolha entre liberdade e amor? O som dos passos estava cada vez mais perto, e João sabia que se quisesse proteger o que amava, precisaria encontrar a coragem para enfrentar o que estava por vir. E os próximos passos poderiam significar a sobrevivência de todos ou a vitória das sombras sobre suas esperanças. O rosnar da floresta ecoou, e entre a adrenalina e a incerteza, ele sussurrou para Maria: "Confie em mim."
As árvores ao redor pareciam sussurrar segredos, e o futuro se tornava mais nebuloso a cada segundo que passava. A única certeza era que a hora da verdade estava se aproximando, e as escolhas feitas poderiam mudar tudo. O que aconteceria quando os caçadores finalmente chegassem? Os passos se aproximavam, um som que pulsava em seus corações como um tambor de guerra, e João sentia a pressão da escolha. O que fazer? Fazer barulho ou ficar em silêncio? Ele olhou para Maria, que permanecia grudada ao tronco, os olhos arregalados, mas ainda assim determinados. A força dela o inspirava, aquecia a frieza do pânico em seu peito. Está tudo bem, ele sussurrou, embora soubesse que não estava, mas era um mantra, uma forma de tentar apaziguar os medos que pulsavam dentro deles. Vamos sair dessa, estamos juntos. As sombras dançavam entre as árvores enquanto os caçadores se aproximavam, as armas nos braços como extensões de seus corpos. João podia quase sentir o cheiro da adrenalina misturado com a umidade da floresta. Era como se a vida inteira deles estivesse se desenrolando naquele momento. Ele viu os rostos encapuzados, sem identificação, mas muito reais e ameaçadores. De repente, um deles parou, as pupilas fixas nas moitas do lado onde estavam. Era uma miragem, um momento congelado, e na mente de João, o tempo se arrastou. Ele respirou fundo, as lembranças de Maria e das crianças surgindo, como um álbum de fotos em uma tela nebulosa. Eles não podiam ser pegos, não após tudo que haviam vencido. João, Maria murmurou, quebrando o silêncio tenso. E se eles nos pegarem, o que vamos fazer? Ela tinha mais perguntas que respostas, e a fragilidade na voz dela cortou como uma faca. Não havia palavras suficientes para dar a ela a certeza que ele mesmo não tinha. No entanto, uma ideia surgiu. Se ele quisesse protegê-la e a todos que amava, precisaria arriscar tudo em vez de esperar passivamente. Distrai-os, ele disse, sua voz firme. Vou me afastar, e você corre para o esconderijo. Um flash de pânico passou pelo rosto de Maria. Você não pode fazer isso, não sem mim. Eu não posso deixar que te peguem. Você vale 1000 vidas, Maria. Em algum momento eu vou conseguir sair dessa. Ele tocou no rosto dela, um gesto rápido e cheio de emoção. Com um movimento decidido, ele começou a se afastar do tronco. Quando eles estiverem distraídos, você corre. Ela balançou a cabeça, mas já sabia que não havia como convencê-lo. O amor que os unia era forte, mas a realidade em que viviam exigia escolhas difíceis. Os caçadores se aproximavam. João sentiu o coração acelerar. Ele precisava de coragem. Então, levantou-se gritando, Ei, aqui, venham, imbecis! A reação dos caçadores foi imediata. As moitas se agitaram e os olhos se voltaram para ele. Maria piscou, o pavor visível. Mas João estava decidido. Pelos próximos segundos, enquanto a atenção dele se voltava para sua direção, ele viu que tinha uma chance. Corra agora! Ele gritou com todas as forças que tinha. Maria hesitou, mas o olhar dele transmitiu uma certeza que ela não podia ignorar. Em um movimento súbito, ela começou a correr, o som dos passos dela se misturando ao chacoalhar das folhas. Agora! João urrou, virando-se para os caçadores. Os rostos encapuzados deles se aproximaram e seu corpo se preparou para um confronto que parecia inevitável. João tinha apenas um momento para agir, mas a adrenalina pulsava quente em suas veias. Ele enfrentaria qualquer um deles. O terrível grito de guerra pareceu ressoar pela floresta, enquanto ele se preparava para a luta. Mas antes que pudesse agir, um dos caçadores se aproximou mais do que o esperado. O olhar desprotegido de João encontrou o olhar do inimigo. Havia algo familiar no jeito como ele se movia. E foi nesse momento de revelação que tudo ficou mais intenso. O que ele faria a seguir poderia mudar o rumo daquela noite e a vida de todos ao seu redor. Enquanto a floresta permanecia em silêncio, as árvores pareciam reter a respiração. O destino estava nas mãos de João. Estava na hora de descobrir até onde sua coragem realmente ia. Mas o que seria revelado naquele confronto poderia ser tanto uma nova esperança quanto um pesadelo.
João encarou aquele caçador, o coração acelerado, e uma onda de lembranças lhe invadiu a mente. As irônicas semelhanças entre eles eram inegáveis. O jeito de se mover, a postura, até o jeito como respirava. Era como olhar para um reflexo distorcido em um espelho quebrado. O caçador tirou o capuz de uma só vez, revelando um rosto que João nunca esperou ver novamente. Mateus! A voz saiu como um sussurro fugaz, uma mistura de incredulidade e horror. O homem diante dele tinha sido não apenas um amigo, mas um irmão, alguém que João havia perdido numa das muitas batalhas travadas naquelas florestas traiçoeiras. Mateus se virou com a mesma surpresa, os olhos arregalados como se tentasse se assegurar de que realmente estava vendo João. Um segundo se arrastou, repleto de tensão, e a consciência de que ambos eram agora inimigos transformava tudo mais vertiginoso. João, o que você está fazendo aqui? A voz de Mateus era tensa, e os lábios se moviam, mas o olhar dele denunciava o conflito. Nós estamos fugindo, João disse, a urgência da situação quase sufocante. Estão atrás de nós. Você sabe como as coisas estão aqui. Mateus piscou várias vezes. A luta interna era evidente. Num instante, parecia que ele ia atacar. No outro, a humanidade que ainda havia nele estava lutando para prevalecer. Havia tanto a perder, tanto pelo que lutar. Você ainda é o mesmo. O que quer, João? Mateus perguntou, a voz agora mais suave, como uma onda tranquila em meio à tempestade. Quero salvar Maria. Ela é tudo para mim. João explodiu, as palavras saindo com a força de um trovão. Se me deixar, eles nunca a encontrarão. Mateus hesitou, simplesmente observando João, finalmente percebendo a urgência que lhe cercava. Os caçadores não estavam longe. O tempo era precioso. Eu vou ajudá-lo, mas precisamos agir rápido. Eles não darão trégua. Mateus respondeu, glacial, mas a determinação nas palavras se misturava a um sentimento de lealdade perturbado. Os passos dos outros caçadores ecoavam cada vez mais próximos, uma lembrança sinistra do mundo em que viviam. Sem pensar duas vezes, João disse, tem uma direção. Ela se escondeu por aquele caminho. Ele apontou para uma trilha estreita que serpenteava pela floresta densa, bem fora do alcance dos caçadores. Mateus assentiu e, em fração de segundos, os dois estavam correndo, o coração disparado e a respiração entrecortada. A floresta sussurrava ao redor deles, os ramos formando um teto natural, quase como se a natureza quisesse proteger aquelas almas perdidas. Enquanto corriam, o peso do que estava em jogo se tornava cada vez mais claro para João. O olhar de Mateus, mesmo que tenso, repleto de nostalgia e lembranças do passado, traçava uma linha tênue entre a amizade e a obrigação. No entanto, uma pergunta pairava no ar, inquietante e inadiável. O que aconteceria quando os caçadores se aproximassem? E se o que unia João e Mateus não fosse suficiente para enfrentar os que vinham em sua direção? O amor e lealdade teriam força o bastante para resistir ao que estava prestes a vir? Quando a luz da lua se filtrava entre as copas das árvores, iluminando o caminho à frente, um som de folhas se partindo ecoou pelo ar, levando um sentimento de desespero. Rápido! Foi tudo que João pôde gritar, sem saber o que o destino lhe reservava. Eles estavam em uma corrida contra o tempo e suas próprias sombras, e a cada passo, a luta por sobrevivência tornava-se mais intensa. O momento de decisão se aproximava e a tensão era palpável. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo novamente. Os pés de João pareciam se fundir com o chão enquanto ele corria, cada passo ecoando não só a urgência do momento, mas também o peso de suas escolhas. Maria! A voz ecoava em sua mente como um mantra, impulsionando-o a seguir em frente. Ele olhou para Mateus, que corria ao seu lado. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e dor. O passado deles estava entrelaçado com cordas de amizade e mágoa, mas agora não era hora para hesitações. As árvores pareciam acompanhar o ritmo frenético de suas corridas, só que o sussurro da brisa tornava-se um lamento quando suas lembranças os assaltavam.
João recordou as tardes ensolaradas, risadas que ecoavam pela floresta e promessas feitas, inocentes e cheias de esperança. Mas tudo isso agora era um eco distante, ofuscado pela sombra das escolhas que fizeram. Então, de repente, o som do farfalhar das folhas se intensificou e João sentiu o frio na espinha. Eles estavam sendo seguidos. O simples ato de virar a cabeça trouxe à luz uma visão aterradora. Sombras se moviam sutilmente entre as árvores. Eles vêm! A voz de Mateus cortou o silêncio e João não pôde deixar de lembrar como Mateus sempre fora mais intuitivo. Tem que haver um jeito de despistá-los, João sugeriu, sua mente fervilhando com possibilidades. Ele gesticulou para a esquerda, onde um pequeno desfiladeiro parecia prometer uma fuga. Mas Mateus hesitou, como se sentisse que cada decisão agora poderia ser fatal. Precisamos nos separar, ele disse de repente. Eu vou distraí-los, você continue em frente e busque ajuda. A ideia fazia o coração de João acelerar. Era arriscado, desnecessário. Mas ele conhecia aqueles olhos. Mateus estava decidido. Não! Eu não vou deixar você aqui! João protestou, quase gritando. A raiva e o desespero se misturavam, mas a expressão de Mateus era firme, um olhar carregado de sacrifício. Se você não for agora, perdemos tudo. Vá, João! As palavras de Mateus eram uma ordenação clara, e em um instante, a urgência tomou conta do coração de João. Ele sentiu o nó no peito se apertar, mas sabia que a vida de Maria dependia disso. Assim, com um último olhar, João virou-se e correu. A floresta se tornava um labirinto mais denso a cada segundo, mas a imagem de Mateus o impulsionava. Os gritos que se ouviam ao longe eram como ecos de um futuro incerto. O medo invadia sua mente, mas ele forçou o pensamento de sua amada a ocupar seu lugar. Ela precisa de mim, repetia como um mantra. Conforme se afastava, um novo som surgiu, passos pesados, ramos sendo quebrados. Ele não sabia quanto tempo tinha até que os caçadores o alcançassem. O som estava mais próximo e a adrenalina pulsava em suas veias. De repente, uma sombra surgiu à frente, parando-o abruptamente. João parou, respirando fundo, enquanto avistava uma figura à sua frente. Era Maria. A esperança brotou no peito, mas logo uma certeza aterradora tomou conta. Não era ela. A figura, envolta em uma capa negra e com um olhar frio, sussurrou: "Você não sabe a bagunça que deixou para trás." O choque foi abrupto. O coração de João disparou enquanto a sombra avançava mais perto. As misturas de emoções formavam um campo de batalha dentro dele. Amor, medo, desespero. O que a figura queria? O que estava por vir? Enquanto a floresta se tornava um campo de tensão, João se preparou para enfrentar não apenas o peligro que se aproximava, mas os próprios demônios de seu passado, alimentados pelo que havia acontecido entre ele e Mateus. O que aquela figura queria? E mais importante, quem ela era realmente? O ato de coragem de Mateus ainda poderia ter significado. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e com isso veio a certeza. A verdade estava prestes a ser revelada, e João precisava estar preparado para o que viesse a seguir. A figura avançava, uma presença envolta em mistério e ameaças. João sentia o suor escorrendo por sua testa, enquanto a figura se aproximava, o olhar penetrante como uma faca afiada. Ele precisava de respostas, mas a sensação de pânico era intensa. "Quem é você?" Ele conseguiu perguntar, sua voz trêmula. "O que você deixou para trás?" Ela começou, sua voz baixa, mas carregada de um peso que parecia ecoar na floresta silenciosa. "Não se trata apenas de você, João. Maria não é a única que está em perigo." As palavras a atingiram como um raio. João sentiu um frio na barriga. O que ela sabia sobre Maria? Ele hesitou, a esperança e o medo dançando numa balança delicada. "O que você quer dizer com isso?" A figura se aproximou mais, os olhos brilhando de maneira enigmática. "Você precisa entender que o seu passado não ficou para trás. Ele te persegue." Um grito distante cortou o ar, e João virou a cabeça inquieto. Era Mateus. Ele não podia se dar ao luxo de perder tempo. Precisava agir. "Eu não tenho tempo para charadas. O que você sabe?" "Eu sei que você não pode salvá-la se não confrontar o que fez." A figura falou, um tom de admoestação nas palavras. "Vocês dois, as escolhas que tomaram, a traição, a culpa, tudo isso teve suas consequências."
Aquelas palavras o atingiram, como um soco no estômago. Ele não queria lembrar. Não agora, mas mesmo assim, elas ecoavam dentro dele. As memórias de momentos que decidiu esquecer brotavam com força. As brigas, as promessas quebradas, o amor desgastado. Foi isso que o levou até aqui, fugindo, escondendo-se de si mesmo. Chega! Ele gritou, o desespero moldando sua voz. Eu não posso mais lidar com isso. Eu só quero salvar Maria. A figura fez uma pausa, observando-o com uma expressão que João não conseguia decifrar. Após um instante, falou: Então prove que é digno de salvá-la. As palavras ressoaram dentro dele. Era um desafio, um convite para encarar não só as sombras externas, mas as sombras que habitavam seu próprio ser. João percebeu que, para seguir em frente, ele teria que confrontar seu próprio passado. Não havia como fugir. Ele se virou, a figura ainda presente atrás dele, e dos braços da floresta, um novo som surgia. Olhos famintos se moviam na escuridão. Os caçadores estavam mais perto. Maria! Ele gritou novamente, o desespero ecoando em sua voz, mas segurando a determinação de que tudo não tinha acabado. A sombra disse: Lembre-se, João, cada escolha tem um preço. Esteja preparado para pagá-lo. E com isso, a figura desapareceu entre as árvores, como se nunca tivesse existido. Um novo estrondo anunciou que não havia mais tempo. Ele precisava correr, precisava encontrar Maria, mas a passagem do tempo parecia escorregar por entre seus dedos, e cada segundo contava. E se ele pudesse salvá-la, mas ao custo de um segredo que poderia destruí-los? Os gritos se intensificavam, e João sentiu a adrenalina disparar. Ele não estava apenas correndo contra o tempo, mas também contra seus próprios demônios. As últimas palavras da figura ecoavam em seu coração. O que é que realmente importava? Enquanto avançava, cada passo se tornava uma promessa. Ele se recusaria a deixar o passado moldar seu futuro, mas ao mesmo tempo, uma pergunta atormentava sua mente. Até onde ele iria para corrigir seus erros? Os passos pesados que o seguiam estavam cada vez mais próximos. E se, ao se desvencilhar da escuridão, ele trouxesse algo ainda pior consigo? A realidade se aproximava à medida que a verdade o esperava de braços abertos. João sentia que a hora da verdade estava chegando. Ele estava preparado. Ao atravessar a floresta, o ar ficava mais pesado a cada passo. Os ecos dos caçadores o cercavam e uma sensação de claustrofobia se apoderava dele. João não podia mais esperar. Se quisesse salvar Maria, precisava agir agora. Mesmo quando o desespero tentava tomar conta, sua determinação se tornava mais forte. Os gritos que ecoavam no fundo da noite tinham se transformado no combustível que o movia. Finalmente, ele avistou um pequeno espaço iluminado adiante. O esconderijo do velho Edmundo. Com o coração pulsando e a respiração ofegante, João aumentou o ritmo. Estou quase lá, repetia a si mesmo, como um mantra. Ele precisava ter fé. Fé de que suas escolhas levassem a um futuro melhor. Mais do que isso, a ideia de ver Maria novamente era a luz no fim do túnel escuro e tortuoso em que se encontrava. Ao se aproximar, sentiu a adrenalina e o medo misturados em seu suor. Mas a esperança ganhava novos ares. A entrada do esconderijo estava escondida entre as árvores e agora parecia a única salvação que lhe restava. O pensamento de encontrar Maria ali, aliviada por vê-lo, impulsionava cada célula em seu corpo. João empurrou a porta com cuidado, o rangido da madeira ecoando como um grito no silêncio da noite. O interior era escuro, mas havia pequenas braçadas de luz que entravam pelas frestas, revelando a penumbra e o cheiro de madeira antiga. Sua mente estava sintonizada em um único propósito, um propósito de amor. "Maria, você está aqui?" gritou, a voz firme, mas trêmula com o desejo de encontrá-la. De repente, uma presença familiar surgiu pela penumbra. Era Maria. Seus olhos, agora possuídos de uma mistura de alívio e preocupação, se fixaram nele. O abraço que se seguiria foi convertido em um choque de emoções. Havia lágrimas de felicidade em seus rostos. "João, eu estava tão preocupada!" ela exclamou, envolvendo-o em seus braços. "Eu também, minha amada. Desculpe por tudo", ele respondeu, a emoção escorrendo de suas palavras. Mas a urgência do momento ainda pairava na atmosfera. "Temos que sair daqui. Eles vêm atrás de nós."
Enquanto isso, a porta começou a ranger novamente. João se virou abruptamente. Tem que ser rápido! Ele puxou Maria para perto dele e juntos se prepararam para se esconder. As batidas na porta eram cada vez mais insistentes, como um prenúncio de caos. Foi Mateus quem me ajudou a vir até aqui, revelou João, enquanto buscava uma prateleira para criar barricadas. Ele voltou a ser quem era, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Maria assentiu, percebendo a batalha interna que ambos tinham lutado. Ele foi seu amigo, João. Sempre soube que havia mais a ser feito. Mas o tempo estava se esgotando. João acomodou Maria atrás da prateleira e deu um último olhar persuasivo. Considere isso nosso recomeço. Preciso da sua força agora mais do que nunca. Com determinação, ele tomou posição. A porta estremeceu com a força do primeiro impacto, e a adrenalina nas veias de João estava ardendo. Ele sabia que precisavam enfrentar esse pesadelo juntos e que o passado, por mais doloroso que fosse, não poderia mais moldar seus futuros. Estão prontos? João sussurrou, olhando em seus olhos para buscar coragem. Ela assentiu, seu olhar decidido, e com um último golpe seco, a porta se estourou, revelando as sombras ameaçadoras. Eles não vão nos levar! João gritou, empurrando a prateleira contra a entrada, enquanto aqueles rostos conhecidos, mas distorcidos pelo ódio, se aproximavam. A adrenalina pulsava e um sentimento de luta se alinhava junto à sua determinação. Ele não estava lutando apenas por sua vida, ele estava lutando por tudo que constroem juntos, pela família que sonhavam e pelo futuro que ambos desejavam. A batalha que se seguiu foi intensa. João e Maria lutaram lado a lado, empurrando e desviando das sombras que tentavam invadir seu refúgio. Era um balé de sobrevivência, uma dança entre a vida e a morte. Em cada movimento, o desespero se transformava em força e um pensamento os guiava. Juntos, somos mais fortes. Quando o último caçador foi contido e a poeira finalmente assentou, o lugar estava quieto. A adrenalina começou a diminuir e a luz filtrada através das frestas revelou um novo amanhecer. Uma nova luz, uma nova esperança. João se virou para Maria, que o observava com amor e admiração. Eles haviam sobrevivido. Agora, vamos proteger o que realmente importa, ele disse, sorrindo, enquanto pegava a mão dela, determinados a deixar o passado para trás e construir um futuro juntos. A vida os testara, mas não havia mais dúvidas. Eles eram um só, vitoriosos, prontos para seguir em frente. João respirou fundo, sentindo finalmente que a paz e a segurança estavam ao seu alcance, agora mais do que nunca. O corvo da dúvida não mais sobrevoava suas cabeças. A vida no sertão ainda guardava desafios, mas juntos, João e Maria enfrentariam o que viesse pela frente, de mãos dadas e corações conectados. E nesse momento de vitória, uma certeza ressoou em sua mente. O amor realmente era mais forte que qualquer sombra que pudesse assombrá-los. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você faz parte dessa jornada. Comente suas reações e teorias sobre o Final e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e espalhar essa mensagem de esperança e amor. Não espere nem mais um segundo.